Boa noite. Está começando o 14º debate do ciclo Desatando os Nós que Atrasam o Brasil. Dessa vez com o tema Maconha Livre é problema ou solução? Eu sou Rubens Figueiredo, cientista político e coordenador de conteúdo do Espaço Democrático. Vou ser o mediador do nosso encontro de hoje. Esse ciclo é promovido pelo Espaço Democrático, a fundação do Partido Social Democrático para Estudos e Formação Política, e tem por objetivo debater as grandes questões que atrapalham o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Esses encontros, que reúnem acadêmicos, empresários, políticos e representantes de entidades de classe, já permitiram ao PSD analisar temas como a infraestrutura, a segurança pública, o sistema educacional, o serviço de saúde, o Pacto Federativo Brasileiro e vários outros. Todos os debates realizados, eles são transmitidos em tempo real pela internet, permitindo a pessoas de todas as regiões participarem diretamente das discussões, enviando sugestões e perguntas aos nossos debatedores. Quero agora apresentar a vocês os debatedores convidados dessa noite. São eles, Alda Marco Antônio, que é engenheira, ocupou o cargo de vice-prefeita do município de São Paulo entre 2009 e 2012, sendo a primeira mulher a ocupar o posto. Na mesma época, ela também foi responsável pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de São Paulo. Vitor Maximiano é defensor público de São Paulo, ele está licenciado e assumiu a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça, em abril de 2013. Ele é mestre em Direito do Estado pela PUC de São Paulo. Januário Montoni é gestor público com mais de 30 anos de experiência. Ele foi secretário da Saúde em São Paulo, presidiu a FUNASA, que é a Fundação Nacional de Saúde, e foi diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, além de ser consultor da Unesco e do Banco Mundial. Túlio Kahn, nosso colega, é sociólogo, doutor em Ciência Política pela USP. Ele foi diretor do Departamento Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça no governo Fernando Henrique e coordenador de Análise e Planejamento da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Também conosco o presidente do Espaço Democrático, Dr. Guilherme Afif, a quem eu passo a palavra para dar suas boas-vindas e abrir o nosso debate. Muito obrigado, Rubens, meus caros internautas de todo o Brasil, que estão inclusive nos assistindo nos vários auditórios que foram montados pelos nossos presidentes estaduais de partido, para acompanhar o debate desta importância. A nossa fundação é uma fundação plural. Ela já tem um nome, é um espaço democrático, para que nós possamos receber pessoas que, mesmo não sendo filiadas ou militantes de partido, gostariam de ter um espaço para poder transmitir as suas ideias, debater o que pensa, enriquecer o debate político no país. Hoje o Brasil está muito carente de debate em profundidade. Nós discutimos muito escândalo e pouca solução. Por isso, a nossa fundação está comprometida em desenvolver os temas, em desenvolver os cursos de formação política que inclusive lançaremos no próximo dia 29 em Brasília, que será um momento de grande importância fazer os cursos à distância, para dar a oportunidade de todos participarem do debate. Por isso, sejam todos muito bem-vindos. Agradeço a todos os participantes pela forma como aqueceram ao convite de participar deste debate e tenho certeza que todos nós temos muito a ganhar com a inteligência e o conhecimento dos nossos debatedores. Rubens. Obrigado, doutor Guilherme. Vamos agora dar início aqui ao nosso debate.
ouvindo os participantes da mesa sobre o tema principal da noite de hoje, que é um tema polêmico. É a questão da liberação ou não da maconha para uso recreativo. Eu vou pedir aos participantes, aos nossos debatedores, para que a gente tenha um debate mais ágil, que as intervenções não sejam muito longas, utilizando de forma ideal um tempo máximo de 3 minutos para cada intervenção. Eu vou começar com o colega Túlio Kahn, que nos dará uma ideia das experiências adotadas em alguns países do mundo nessa questão da liberação da maconha e quais são os argumentos favoráveis a essa iniciativa. Boa noite, Túlio. Boa noite, Rubens. Obrigado pela gentileza aí do convite. E nós temos aqui um caso vizinho recente e muito interessante, né, que é o caso do Uruguai. Todo mundo deve estar acompanhando sobre a proposta do presidente da República, que foi aprovada pelo Senado ano passado. O Uruguai vai se tornar o primeiro país do mundo a legalizar, né, o comércio e o uso da maconha para uso recreativo, em escala nacional, né. É uma proposta onde, obviamente, a maconha é liberada para uso medicinal. Aliás, isso já o é em diversos países do mundo, como Canadá, Israel, mais de 20 estados norte-americanos, né? Há mais de 50 anos se sabe que o THC pode ser utilizado para doenças como esclerose múltipla, câncer e diversos tratamentos. Isso é mais ou menos aceito. Tem até uma pesquisa recente que foi feita no Brasil, onde 57% da população disse apoiar o uso da maconha para uso medicinal. Agora, o que a proposta uruguaia avança nesse sentido é justamente a questão do uso recreativo, né, que é mais polêmico. Ano passado mesmo, também essa proposta por iniciativa popular foi aprovada nos estados de Washington e de Colorado, mas todas as experiências são ainda muito recentes, né? Então não dá para dizer se é problema ou solução. O máximo talvez a gente possa avançar é que seja talvez um problema menor, né, do que o problema que nós temos com a política atual, né, meramente repressiva, por uma série de motivos, né? A começar sistema carcerário da América Latina e do Brasil em especial. Nós estamos com a 4ª população carcerária do mundo, né, atualmente no Brasil. Quase acho que 25% dos homens estão encarcerados por algum crime relacionado à droga. Isso entre os jovens infratores é ainda maior essa proporção, entre as mulheres chega a 60%. Né? Esse é um dos argumentos a favor, portanto, da legalização. Os outros argumentos, obviamente, são que você controla, né? Quer dizer, a liberalização é uma palavra enganosa. Na verdade, o que está se fazendo é uma grande regularização. Não é? No Uruguai, a maconha vai ser plantada em terrenos militares, né? Quer dizer, e o uso vai ser bastante controlado, a quantidade de uso, a venda nas farmácias, os clubes de usuários, que são experiências, aliás, que já existem e razoavelmente bem-sucedidas na Espanha, em Portugal há décadas. Portanto, é um uso bastante regulamentado para pessoas maiores de idade, né? Não permitido o uso em local público. Tem uma série aí de regulamentações. Isso vai evitar, então, que o usuário se envolva com o traficante de drogas, que ele vá recorrer ao mercado negro, né? Só no Brasil são 50 mil homicídios todos os anos, muitos deles em decorrência do tráfico de drogas, usuários que não pagam. Então, o uso dos clubes, né, de usuários ou a liberação do plantio doméstico pode evitar esse contato do usuário, que deve ser visto como um doente, não como um criminoso, com o mercado negro, onde ele consome mercadoria, inclusive de péssima qualidade, né? A gente sabe que a maconha vendida é batizada, tem amônia, tem uma série de outros elementos que são prejudiciais à saúde. Então, são muitos os argumentos. Eu acho que a gente tem que levar em consideração experiências ainda, como eu disse, bastante recentes, né? Ninguém sabe ainda ao certo qual vai ser o impacto sobre criminalidade, sobre aumento ou diminuição do consumo. Agora, certamente, eu diria que no Brasil a gente pode avançar um pouco mais, né, seguindo
monitorando essa experiência internacional. A gente adota aqui no Brasil uma política de proibicionismo moderado, né? Desde 2006 já não é mais crime, né? Punido com pena de prisão, né? Mas ainda tem muita coisa para ser aperfeiçoada na nossa legislação, como a diferenciação do usuário e do traficante, mas eu vou deixar então essas questões para o debate. Essa era a minha introdução. Obrigado, Túlio. Agora vamos ouvir o secretário nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça, Vitor Maximiano, que poderá nos explicar a sua posição e as ações encaminhadas pela Secretaria no que se refere a esse tema. Boa noite, secretário. Boa noite, Rubens, ministro Afife, presidente aqui da Fundação Espaço Democrático, a todos os integrantes da mesa, especialmente aos internautas que nos assistem. O tema é absolutamente presente hoje na sociedade brasileira. Nós temos acompanhado esse debate, vivendo este debate, mas uma questão que se coloca de maneira absolutamente preliminar. Por que a maconha aqui no Brasil é tratada como uma droga proibida, assim como tantas outras? Podemos aqui incluir a cocaína fumada, ou a cocaína inalada. Quando nós falamos da cocaína fumada, nós estamos falando do crack, pasta base e produtos assemelhados, mas a cocaína, a maconha, as anfetaminas, os solventes, há um conjunto de drogas aqui no Brasil classificadas como drogas que são proscritas, cujo porte, cujo comércio são atividades proibidas. Há uma razão para isso. E a razão está justamente nos tratados internacionais. O Brasil, assim como boa parte do mundo, seja do mundo ocidental ou do mundo oriental, o Brasil subscreveu 3 tratados internacionais que formam o arcabouço da normativa internacional sobre este tema, e o THC, que é o elemento que causa a dependência química presente na maconha, está relacionado dentro dos tratados internacionais como uma das substâncias de porte e comércio proibidos. Em razão disso, o Brasil adotou essa legislação e assim vem seguindo. Portanto, eventual revisão, como hoje propõe um vizinho nosso, que é o Uruguai, e 2 estados americanos, aqui citados pelo Túlio, os estados de Colorado e Washington, esta revisão ela deve, sobremaneira, sem retirar, evidente, a soberania do Brasil para tratar deste tema, mas, fundamentalmente, esta revisão comporta uma discussão em ambiente internacional. E, a meu ver, dentro do ambiente internacional, as políticas hoje, especialmente para a cannabis, são políticas que envolvem muito mais a descriminalização e a despenalização. Despenalização que foi a medida que o Brasil adotou em 2006, quando editou a nova legislação, a legislação em vigor, que retirou a pena privativa de liberdade para pessoas que são surpreendidas portando esta substância para o seu consumo. Foi uma grande mudança sofrida no país. Felizmente, o Brasil acompanhou um movimento que também tem sido um movimento mundial pela despenalização ou pela descriminalização. Vários países fizeram as suas opções num ou no outro sentido, mas o fato essa tem sido fundamentalmente a predominância das políticas que têm sido adotadas em todo o mundo, seja para a maconha, seja também para outras drogas. Há muito, e o Brasil viveu isso na década passada, em 2006, há tão somente 7 anos e meio atrás, quando retirou-se fundamentalmente o sistema policial para usuários e dependentes químicos, e hoje buscamos ofertar, com muito esforço de gestores municipais, gestores federais e mesmo com a participação também efetiva do governo federal, a participação ativa do sistema de saúde e do sistema de assistência social. A nosso ver, é esta a abordagem, não o sistema policial, e sim o sistema de saúde e o sistema de assistência social. O Brasil acompanha este debate no ambiente internacional, nós temos participado dos fóruns internacionais, tivemos há pouco, tive a honra de representar o país em uma reunião da ONU sobre o tema,
aliás, sobre drogas em geral, foi a Comissão Internacional de Drogas, com sede em Viena, e nos próximos dias nós teremos mais um encontro da OEA, também para debater o tema drogas de uma forma geral. Agora, é importante que o internauta compreenda, como apontou o Túlio, nós estamos tratando de uma iniciativa de um único país, que é o Uruguai, que busca fazer a regulação de uma das drogas, que é justamente a maconha, e de forma muito inédita em todo o mundo, né? A forma pela qual o Uruguai pretende fazer esta regulação é, de fato, uma abordagem inédita, quando ainda não foi experimentada em nenhum lugar do mundo. Uma regulação que parta de uma produção controlada, de um comércio controlado, com preços tabelados. Em qualquer farmácia uruguaia, o valor será o mesmo, e da mesma forma autorizando as pessoas a portarem e consumirem a maconha, cujo comércio tornará no Uruguai um comércio lícito, um comércio autorizado. Igual ao Uruguai, neste momento, se nós olharmos para todo o mundo, existe tão somente a experiência do estado do Colorado, que se iniciou em 1º de janeiro último, agora neste ano de 2014. O Uruguai ainda não fez a regulamentação da sua legislação. Esta regulamentação está prometida para os próximos dias. Nós temos dialogado com as autoridades uruguaias, com o secretário nacional do Uruguai, o Julio Calçada, temos um diálogo bastante importante, próximo. E a outra experiência, como também já foi anunciada, a experiência de Washington, que ainda não se iniciou, como aqui já apontado. No campo das drogas, eu não tenho dúvida, existem diversos desafios para o país. Este debate quanto à legalização, regulação, é um debate igualmente importante, mas eu considero que, ao lado desse, existem tantos outros. De que maneira abordar as pessoas que hoje estão fortemente submetidos à vulnerabilidade pelo uso abusivo de drogas lícitas, e aqui incluo o álcool, e drogas ilícitas, dentre eles, sobremaneira, o crack, com um componente social muito forte. Um outro elemento também aqui destacado pelo Túlio, que eu faço questão de fazer deste apontamento na fala inicial, que, de fato, é esta diferenciação que existe entre a pessoa que porta a droga para o seu consumo e aquele que porta a droga para o comércio clandestino, para o comércio ilícito. Estas balizas ainda não estão bem definidas no país, estas balizas ainda não estão muito claras no país, a classificação de uma conduta e outra está muito no campo subjetivo, e isto tem contribuído, sem dúvida, para um fenômeno que tem levado a um grande encarceramento de pessoas. Evidente que, se tratar de uma pessoa que comercializa clandestinamente drogas, se tratar de um traficante, evidente que a lei hoje estabelece uma forma dura para responder a esta conduta, especialmente as organizações criminosas, e não deve ser diferente. Agora, quando nós estamos diante de uma pessoa que é um dependente químico, que necessita do sistema de saúde, de assistência social e não do sistema policial, nós temos que ter um cuidado, com uma abordagem muito qualificada, muito cuidadosa, para que essa pessoa reúna condições para superar este duro momento que vive na sua vida, não só ele próprio, mas toda a sua família. Enfim, os temas são dos mais variados e igualmente todos importantes neste tema. Obrigado, doutor Vitori. Doutor Vitori ampliou um pouco o escopo inicial do debate, que era a questão referente à maconha. Liberar ou não?